Bem-vindo, bem-vinda e dando prosseguimento ao estudo dos ascendentes astrológicos e as suas sombras, ou melhor, aquilo que se faz necessário ultrapassar dos nossos ascendentes astrológicos. Eu vou conversar agora contigo sobre o ascendente Leão. Lembremos-nos sempre, principalmente quando falamos do ascendente Leão, que ele, o ascendente, é a forma como nós nos mostramos para o mundo. Assim é como as pessoas nos veem. Além do que, o ascendente é o nosso impulso. E por vezes nem temos noção de que agimos com esse impulso, o impulso do signo ascendente. O ascendente Leão tem talvez como sombra principal a ideia de que ele se coloca numa redoma, se protege muito para que ninguém perceba os erros do mesmo. Leão tem horror que o peguem numa situação onde ele se diminuiu, onde ele errou ou onde ele não mostrou a sua, entre aspas, sabedoria. Porque Leão é o brilho. Quando nós temos o signo de Leão, nós temos o Dharma, o caminho de brilharmos. E o ascendente Leão é a mesma coisa. Mas é claro que principalmente hoje no mundo, com tantas possibilidades, invenções, novos conhecimentos, é impossível que um ser brilhe em absolutamente tudo. Mas o ascendente Leão, por vezes, tem esse desejo, esse ideal de brilhar em tudo. Por isso eu tenho aqui em minha cola que o ascendente Leão, é uma anotação que eu tenho aqui, eu rabisquei, ele não suporta críticas, ele não suporta que alguém diga, olha, aqui você errou, ou você pensa errado, ou age errado, ou fez errado. Porque Leão, como eu disse, é o brilho. Uma outra característica é a infantilização desse ascendente e também a centralização em si mesmo, a centralização na própria imagem. Por isso o ascendente Leão tem horror quando a sua imagem não tem essa característica de brilho também. Fantasias, comportamento rígido, medo de inovar é outra característica do ascendente Leão e a necessidade de aparecer. Até mesmo quando esse ascendente não aparece, ele quer estar perto de pessoas que aparecem muito e o brilho dessas pessoas faça brilhar também o ascendente Leão. Note que nessa aula eu estou compartilhando contigo as características mais a serem ultrapassadas do ascendente Leão, porque tem muitas coisas bacanas do mesmo que eu vou estar falando em outras aulas, que é o respeito, a admiração, a força. É um signo que não mostra fraqueza, que ele tem uma força de realização muito grande, é uma pessoa romântica, orgulhosa, tem uma hospitalidade muito grande, mas enquanto sombra também, esse ascendente Leão, por vezes, não gosta de estar em pé de igualdade com ninguém. Então, se alguém dá algo para o ascendente Leão, ele se sente na obrigação de dar algo maior ainda. É a magnitude que esse ascendente busca ter. Isso faz com que muitas vezes o mundo seja um campo de batalha. Um campo de batalha onde a necessidade de sempre se ser maior é muito grande. E isso acaba criando todo tipo de mágoas. Por exemplo, mágoas afetivas. Quando alguém não aplaude um ser de ascendente Leão, pronto, esse já se magoa. Acaba ficando ou sendo meio masoquista também. E quando o ascendente Leão está magoado, nós caímos numa coisa muito interessante dele, numa energia que pode ser positiva ou negativa, aliás, tudo pode, a ideia é não ter o exagero, mas aqui é a dramatização. O ascendente Leão bravo, o mundo acabou, uma coisa muitas vezes, ou melhor, ele faz uma tempestade num copo d'água, dramatiza,
exagera, porque Leão é o teatro, Leão é o cinema, Leão são as artes cênicas, e o ascendente Leão vai ter essa característica de representar principalmente dramas. Só que o ascendente é algo que nem sempre nós temos consciência dele. Às vezes tu és de touro ascendente leão. Interiormente tu és touro, o teu signo está em touro, o teu sol está em touro. E o que que significa isso, sol em touro? Significa que você vai ser uma pessoa interiormente calma, meiga, que até um tanto quanto retraída, mas o ascendente é a tua forma de agir, por impulso. Então, por vezes, você tem um impulso de dramatizar demais, de exagerar demais. Olha, se tu és ascendente leão, presta atenção nisso. Não crie tempestade num copo d'água. Uma outra característica desse ascendente fogo, fogo é luz, é querer aparecer, é querer manter a aparência. E como todos os ascendentes de fogo, Áries, Sagitário e Leão, também poucas vezes você vai considerar, se você for desse ascendente ou quem está próximo a ti, essas pessoas poucas vezes vão considerar os interesses dos outros, os interesses alheios. Aliás, o ascendente leão só vai considerar os interesses alheios quando os mesmos se referem a aplaudir ou não pessoas com esse ascendente, porque leão é isso, ele busca a lealdade, ele busca que as pessoas aplaudam, ele busca um certo favoritismo, além do que também ele tem isso de favoritismo, de escolher algumas pessoas que ele vai considerar mais que as outras. Quer lealdade, por vezes em exagero, e é de todos os ascendentes zodiacais aquele que tem a maior megalomania e a centralização no si mesmo. Note, se a existência fez com que tu sejas o ascendente leão, alguém que tu conheces, esse é o dharma da pessoa, esse é o caminho da pessoa. Porque quando nós levamos a astrologia a sério, a astrologia para valer, nós vamos entender que exatamente o caminho de uma pessoa é o ascendente que ela escolheu. Então, a ideia aqui é só ultrapassar os exageros, o negativo, o perverso. E nisso nós podemos aprender um pouco com o ascendente oposto ao ascendente leão, que é o ascendente aquário, mais voltado para os amigos, para os grupos, enquanto que o ascendente leão, a palavra-chave seria eu brilho na minha imagem. Por isso que o ascendente leão cuida muito do cabelo, que o cabelo é a juba, cuida muito das roupas, da forma como vai se vestir, se expressar. Mas leão é eu brilho. E o ascendente aquário, que é o oposto, é o conceito do nós, o grupo cresce, o grupo. E o ascendente aquário, ele é muito... Ele se veste do jeito que ele acha, ele é mais simples, ele é um tanto quanto excêntrico. Leão já não, é o que vai agradar, o que vai mostrar, por vezes, até o luxo, a beleza. E o leão, lógico, tem muita consciência da própria imagem, isso é muito positivo nesse ascendente. Mas, por vezes, ele vai se colocar num pedestal através dessa consciência. Aí que é legal o outro ascendente, que é aquário, que é aprender a ser um pouco mais humilde. Ascendente aquário é um dos ascendentes mais retraídos do zodíaco. E nós vamos estar falando em outras aulas, por isso que é legal você me acompanhar, você está no meu canal, se você gosta de uma astrologia séria, psicológica, profunda, kármica, para as aulas que eu vou estar falando do que nós podemos aprender com o signo oposto, que é uma energia de luz e sombra. O signo é minha luz, mas tem o oposto, que é algo que às vezes eu não percebo. E o ascendente leão, ele pode aprender muito com o aquário também, na questão de delegar as coisas que ele, ascendente leão, acha menos importante. Porque esse ascendente muitas vezes acha que uma coisa é mesquinharia, é pequenininha, que uma coisa é ninharia, que é bobagem, porque ele quer se preocupar só com aquilo que é grandioso, só com aquilo que é maior. Dentro do ponto de vista
da missão é perceber que todo mundo tem o seu brilho, que todo mundo tem a sua luz, que, claro, o ascendente leão vem com relação à imagem e lidar com o mundo para fazer coisas luminosas, mas perceber também que ninguém domina absolutamente tudo. Então essa é uma característica desse ascendente. Como essa aula é uma aula do que devemos ultrapassar do ascendente, eu peço a tua reflexão, a tua meditação e compartilha com quem tem esse ascendente tão luz quando é para ser luz, mas que tem que se tomar cuidado com ele. Eu sei bem disso porque eu sou ascendente leão.